senhores e senhoras, em primeiro lugar, o nosso agradecimento pelo honroso convite pela Casa de Ramatiz, para que nós aqui estivéssemos trazendo algumas das informações que nos foram fornecidas pelos nossos colegas do outro lado da vida. Eu costumo dizer, no início das minhas palestras, como cirurgião, com 43 anos de estrada, que eu tive que tomar uma decisão assim muito profunda na minha vida profissional. Ou eu me viro para a esquerda e finjo que nada do que está sendo colocado à minha frente, inclusive dentro da minha própria casa, está acontecendo, porque eu acho que ninguém vai se entregar anestesiado na mão de um cirurgião que acredita em fantasmas. E se esse cirurgião disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Eu fui obrigado a acreditar. E a outra opção era me voltar para a direita e começar a pesquisar na ciência se o que eu estava vendo tinha alguma comprovação científica. E quando eu me voltei para a direita, comecei a encontrar uma série de grandes cientistas da história da humanidade que tinham testemunhado e comprovado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram pela sua veracidade. Dali em diante, eu nunca mais parei de estudar. Botei a vista esquerda na ciência da matéria, que eu preciso como médico e como cirurgião, e a vista direita em cima da ciência da espiritualidade. E hoje as minhas convicções inabaláveis, não tem como voltar, são de que as duas são simplesmente face da mesma moeda. Qual é a conclusão que eu tirei? Que nenhum médico está sozinho. Segundo, nós médicos estamos cuidando dos efeitos e não das causas das doenças, principalmente das doenças genéticas. Então, nenhum de nós pode estar sozinho, porque só sabemos cuidar da parte material, que é o corpo físico. Quem é que está cuidando da parte mais importante? A energética, vital, imortal. Colegas que acompanham até os colegas que não acreditam nisso. Nenhum deles está sozinho. A minha trajetória nessa estrada se baseia nessas duas personalidades. Frei Luís e Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando eu lá ingressei em 1978. O meu pai já era de lá, o principal médium vidente, ficou no Lar de Frei Luís como médium vidente durante 50 anos e desencarnou em março de 2017 com 93 anos. Um ensinamento bastante assim singular, profundo, é que o Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. 3, 4, 5 mil pessoas por reunião ali comparecem. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís e ainda assessorado por duas outras entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel. Donde deduz-se que nós é que nos dividimos em católicos, protestantes, judeus, maometanos e vai por aí afora. Para o tal Deus, que eu não entendo que seja, como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos? Por enquanto, só sei que ele existe. Não existem essas divisões. Nós é que nos dividimos. Somos um único rebanho com um único pastor. Quem é o pastor da humanidade terrena? Se eu aproximar, vai ficar pior. Jesus, ele é o pastor do rebanho ao qual nós pertencemos.
um Cristo planetário, um espírito criado igual a nós, simples e ignorante, e que adquiriu tamanha evolução pela moralidade, pelo amor e pela ciência, que lhe foi outorgada a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, com a sua humanidade encarnada e desencarnada, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. No nosso caso, 13 ou 4 bilhões e 500 milhões de anos. Bom, se nós estamos comandados por um Cristo planetário há 4 bilhões e 500 milhões de anos, é claro que eu vou me preocupar com as notícias da mídia diária. O aquecimento global está aumentando, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas. Claro que eu me preocupo, mas eu estou depositando a minha confiança no Cristo planetário do planeta Terra, que não vai governar um planeta durante 4 bilhões e 500 milhões de anos e depois deixar ele desaparecer em algumas décadas. Então é nele que eu deposito a minha confiança. O que ele vai fazer? O que fez sempre. Encaminhar espíritos altamente evoluídos que encarnarão em corpos físicos semelhantes aos nossos, trazendo alguma missão. E essas missões é que salvarão o planeta. Isso sempre aconteceu. Adquirimos, por exemplo, o merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito reencarnou na denominação de Fleming e, por acaso, entre aspas, abriu a porta para a descoberta da penicilina. O acaso não existe. Se vocês forem ver, e está nesse livro, A Medicina Mediúnica no Futuro, como é que ele chegou à descoberta da penicilina? Uma série de casualidades inacreditáveis. E a ciência não preocupa com isso muito, não. Ela acha que tudo realmente foi um acaso, foi sorte. Quando você cai aí no trabalho do Mendel, a mesma coisa. Os colegas médicos sabem o que eu estou dizendo. Ele, entre milhares de caracteres das ervilhas, ele escolhe 7. Cada um desses caracteres tinha que estar em um cromossoma diferente. Então, ele escolhe o primeiro caractere. Está no cromossoma 1. Se ele escolhesse um segundo caractere que também estivesse no cromossoma 1, haveria interferência entre os dois segmentos dos genes e o trabalho dele todo iria por água abaixo. Mas esse segundo caractere que ele escolhe está no cromossoma 2. Entre milhares, ele escolhe um terceiro. O terceiro está no cromossoma 3. Entre milhares e milhares, que poderiam estar no 1, no 2 e no 3, ele escolhe um quarto. O quarto está no cromossoma 4. Entre milhares e milhares, ele escolhe um quinto, que está no cromossoma 5. E chega ao assinte de escolher o 6, que está no cromossoma 6. E ele vai ao 7º. O 7º que ele escolheu também estava no cromossoma 6, mas não houve interferência entre dois dos segmentos gênicos. Por quê? Os dois caracteres que estavam no cromossoma 6 estavam em extremidades opostas e não interferiam um sobre o outro. Eu tinha um professor de biologia que disse o seguinte: olha, a sorte do Mendel foi de alguém que tivesse acertado na loteria 6 vezes seguidas. Se ele tivesse escolhido um outro caractere, todo o trabalho do Mendel iria por água abaixo. Ele parou exatamente no ponto onde tinha que ser parado. E as leis deles estão aí até hoje. Nesse livro, o meu 4º livro, Alienígenas ou Médiuns, eu faço o estudo de uma série de acontecimentos na história da humanidade, também atribuídos ao acaso pela ciência. E nitidamente nós vemos que existe influência mediúnica. Nitidamente existe influência mediúnica. Aliás, o grande sofrimento dos cientistas são entrar em alguma área de pesquisa do conhecimento humano e vislumbrarem lá no horizonte que chegarão a algum resultado. Mas a idade está avançando e eles
observam que antes de alcançar o resultado, eles morrerão. Esse é o maior sofrimento do cientista. Eu fico imaginando a alegria que eles devem sentir quando chegam do lado de lá e podem dar continuidade ao seu trabalho e até influenciar aqueles que continuaram o seu trabalho e que continuam encarnados aqui na Terra. Esse Luiz da Rocha Lima foi o maior homem que eu conheci na vida. Porque os tais médiuns de efeitos físicos, através de quem os fenômenos de materializações acontecem, são extremamente raros em toda a história da humanidade, homens ou mulheres. São fenômenos extremamente raros porque, além de serem médiuns raros, é muito difícil serem desenvolvidos. E terceiro, é muito difícil você conscientizar uma assembleia que acompanhe médiuns de efeitos físicos numa sessão de materializações. Porque as energias que deles se desprendem são sensíveis até ao próprio pensamento. Então, eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na briga que eu tive com a minha companheira ontem, no aborrecimento que eu tive no meu ambiente de trabalho durante a semana. É melhor não comparecer, porque energia é neutra. Então, ela pode ser usada pelo bem como para o mal. Então, nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, em que multidões de espíritos decaídos não têm nenhum interesse em que essas verdades surjam até nós, cheguem até nós. E eles podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular de forma inteligente essas energias utilizadas, como eu cansei de ver no lado de Frei Luís, para o bem. Alguém está reconhecendo essa figura aqui? Toda vez que eu vejo essa figura, eu fico com uma pena danada, tristeza, que eu vejo a quantidade de cabelo que eu tinha na cabeça. Essa fotografia deve ter quase 40 anos. Aqui está sentado o meu pai, o principal médium vidente do lar de Frei Luís, 50 anos lá, e o Rocha Lima lá fazendo a sua apresentação. Se são médios tão raros, se são médios tão raros em toda a história da humanidade, por que teriam reencarnado no mesmo grupo, na mesma época, 4, 5, 6, 7 desses médios tão raros? Um deles, inclusive, meu próprio pai. Então, me parece que tem um planejamento por trás dessa história. Algum planejamento existe por trás dessa história. E existe. Esse é um lema que logo no início da minha entrada, no ingresso nessa estrada, sempre me acompanhou. Einstein, ele diz o seguinte: a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. As minhas conclusões hoje definitivas é que, sem aproximação de silêncio, de ciência e religião, não tem solução para a humanidade. Não tem solução para a humanidade. Nenhuma reunião do Congresso americano é iniciada sem que Deus seja saudado. Lema da França: liberdade, igualdade, fraternidade. Hino da Inglaterra: Deus salve o rei, Deus salve a rainha. E são 3 dos maiores produtores de armas do planeta. Então, tem um paradoxo aí bastante curioso, não é? Houve uma palestrante lá de Frei Luís no mês passado, e que ela disse o seguinte: para que haja o escoamento de todo o armamento que está sendo produzido na Terra no momento, nós precisamos que hajam 5 guerras acontecendo simultaneamente. Você vai produzir alguma coisa que você não tenha certeza de que vai vender? E outra orientação que eu também passei a seguir desde o momento que eu li, estava num dos livros do Jorge Andréa, um dos principais escritores espíritas do nosso país. Olha o que mais. A esposa para saber onde está. Não. Bom, desde que eu li esse lema, nunca mais dele me afastei. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada tem por obrigação comunicar aos seus pensamentos a sociedade onde milita. Qual a sociedade na qual eu milito? Medicina. Então, eu achei que eu tinha que colocar
o que eu estava aprendendo, testemunhando, diante de médicos. Tamanha era a quantidade de provas aberrantes, esmagadoras, que eu estava recebendo e sendo colocado na minha frente. E aí decidi colocar essas informações que eu estava alcançando no livro chamado A Face Oculta da Medicina. E a minha vida virou pelo avesso. Por que vocês me conhecem? Porque eu escrevi esse livro. Rapidamente esse livro rompeu as fronteiras do lado de Frei Luís, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, foi para o exterior, milhares de livros vendidos. E uma coisa curiosa, os pacientes estão lendo o livro, gostando e presenteando seus médicos com o livro. E eu estou começando a receber mensagens, telefonemas e contatos pessoais de colegas que eu nunca ouvi falar, que eu não conhecia. Eu recebi um e-mail de um colega pediatra de Minas dizendo o seguinte: doutor Paulo César, sou seu colega pediatra aposentado. Por não concordar com a forma como somos tratados pelos serviços públicos e pelos convênios, abandonei a profissão. Ao ler seu livro A Face Oculta da Medicina, reassumi minha condição de pediatra e trabalho numa instituição filantrópica gratuitamente. O cara tinha abandonado a medicina. Quantas crianças estão sendo beneficiadas pelo trabalho dele? Eu acho que é isso que vai contar do lado de lá. E em decorrência da chegada do livro no exterior, não sei se está dando para ver, que está um pouquinho clara a sala, mas estão vendo aí o nome do tal seminário, A Face Oculta da Medicina. Em Lisboa, Faculdade de Medicina, aí está o amigo de vocês trazendo as mesmas informações que parcialmente estão sendo trazidas aqui hoje, e com um auditório com mais de 1000 pessoas, constituído por médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, botânicos e veterinários, e vai por aí afora. Num dia só, a Face Oculta da Medicina vendeu mais de 600 exemplares. O que me parece é que há uma necessidade imperiosa de informação. Quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. De onde vem essa complexidade toda do nosso corpo, a complexidade do universo? Tem um planejamento inteligente por trás disso, porque não é possível você ter feitos inteligentes sem causa inteligente. Não é possível que exista vida, não é possível que exista vida sem que existisse vida antes da que nós conhecemos. Porque tamanha é a complexidade do fenômeno vida que isso tem que estar dentro de um planejamento orientado e planejado, acompanhado por superinteligências que fogem completamente à nossa imaginação. Eu já parei até de tentar imaginar que inteligências são essas. Simplesmente acredito que elas existem e que nós todos estamos sob esse planejamento. Não tem saída. E, para completar, fizeram uns vídeos nossos aqui com o que eu estou dizendo para os senhores, de 10 a 15 minutos, foram lá no nosso consultório e fizeram os tais vídeos, e esses vídeos chegaram nos Estados Unidos, foram dublados em inglês, estão permeando todo o território americano, e montaram aí, em maio de 2019, um simpósio denominado A Face Oculta da Medicina, e vamos nós para lá levar também as informações que nós estamos recebendo e trazemos aqui para os senhores, aos Estados Unidos. E o livro está sendo traduzido para o inglês. Se ele for traduzido para o inglês, vai permear o mundo inteiro. Eu acho que os senhores não vão me ver mais. Bem, a minha vida se resume nesses livros. Então, leia, A Face Oculta da Medicina, a segunda edição, seguiu-se Espíritos Decaídos Materializados. Esse Espíritos Decaídos Materializados foi o primeiro livro que eu escrevi. Trabalhei durante 18 anos nesse livro. Frei Luís nunca autorizou que ele fosse publicado. Depois eu entendi por quê. A Face Oculta da Medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, porque esse livro era altamente contundente. No final da década de 70, início de 80, houveram 7 reuniões fechadas, eu participei de 2, estava chegando lá, em que espíritos decaídos, esses espíritos decaídos estão descritos em todos os livros que nós já lemos. André Luiz, Emmanuel, os livros psicografados pelo Divaldo Pereira Franco, estão lá, descrevem minuciosamente as aparências deles. As aparências deles. E se esses espíritos se materializassem contra a sua vontade,
e fossem fotografados. Foi exatamente o que aconteceu no Lar de Frei Luís. Quando eu vi as fotografias, nós ficávamos 12 pessoas em frente a uma cabine, onde estava o médio de efeitos físicos, as luzes apagadas, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, que é a energia que sai do médio de efeito físico, e que está em todos nós, está em todo ser vivo, vegetal, animal ou hominal, que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. E estava conosco um fotógrafo profissional, com a sua câmera armada em frente à cabine. 10, 12 pessoas comandadas por um almirante Carlos Melo, de uma disciplina militar assustadora. Revistava o santuário, revistava todos nós, revistava a cabine do médium, revistava o médium. Claro que não tinha alçapão, nem porta secreta, e nem nenhum sentido material. Por que eu vou subir para uma montanha no meio de uma floresta às 6 horas da tarde? Eu não sou maluco? E ainda tem mais 10, 12 pessoas comigo? Entrávamos em oração com a Ave Maria em surdina, aguardando um sinal da cabine. Quando esse sinal era ouvido, na escuridão, o fotógrafo disparava a sua máquina fotográfica e nós só íamos ver o resultado da fotografia no dia seguinte. As fisionomias são de estarrecer. Tanto que eu não tive coragem de colocá-las nesse livro. Porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em revista, jornal, internet, televisão, livro. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís. Estão em recuperação. Terceiro, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Tudo aquilo que está descrito nos livros do André Luiz é a pura verdade. Os senhores estão olhando para um mal aventurado. Eu precisei ver para crer. Eu descrevo minuciosamente cada fotografia nesse livro, mas não coloquei as fotografias. E o que eu percebi é que, à medida que eu escrevia no livro, naturalmente o próximo já vinha sendo metabolizado na minha mente, como se alguém estivesse meditando. E subiu 1, 2, 3, 4. Se der tempo, eu vou dizer por que eu escrevi esse livro. Alienígenas, olha o nome. Alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. Se der tempo, a gente até explica. Mas eu sempre trago como é que eu lancei o livro, o final da apresentação desse livro, que é o 4º, e para o 5º. O que eu falei quando eu apresentei esse 4º livro? Que a ciência acredita que todo o universo é habitado. A ciência, não estamos falando de religião. E chegam até a divisão dessas civilizações ultraevoluídas em 4 tipos. O que eles estão dizendo que é do tipo 1? Aliás, eles estão certos. Na casa do Pai existem muitas moradas. Então nós sabemos que existe vida em todo o universo. Tipo 1, civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, vento, marés, terremotos, a luz que chega do Sol, de outras estrelas, de forma inteligente. Nós estamos no nível 0. Tipo 2, civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Civilizações do tipo 3, civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas que compõem a galáxia, onde está o seu mundo. No nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a tal energia escura que a nossa ciência não sabe o que é e que permeia todo o universo. Pensamento é energia. Pensamento é energia. Os nossos amigos do lado de lá dizem que aquilo que nós pensamos formam o que eles chamam de forma-pensamento em torno de nós. Civilizações que tenham alcançado tamanho nível de aproveitamento inteligente de energia não saberão disso? Qual será a forma-pensamento que eu terei em torno de mim se eu estiver pensando em preencher as minhas roupas com bomba e explodir um prédio, um avião? Em desviar os recursos da saúde, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não poderia habitar civilizações desse nível.
Eu tenho que modificar o meu comportamento. Outra coisa, Guerra nas Estrelas, Invasores do Espaço, isso tudo nós podemos ver esses filmes como distração, mas isso não acontece. Porque quanto mais evoluída é uma civilização, mais ela vai conhecer a existência dos outros universos paralelos ao nosso, onde os espíritos habitam. É o nome do meu 6º livro, deve sair em 2019. Planos espirituais ou universos paralelos? Para mim é a mesma coisa. E a coisa não para por aí. Você continua pesquisando e a ciência está acreditando até na existência de civilizações do tipo 5 e 6. O que é uma civilização do tipo 5? As que sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Opa! O ectoplasma, que é a energia que exala do médio de efeito físico, é utilizada na materialização de espíritos durante alguns momentos. Ela pode ser considerada uma energia extrafísica. Então, as civilizações do tipo 5 sabem como utilizar tais energias. E se eu, como médico, soubesse? Que fique bem claro, tivesse um espírito materializado aqui, todos nós veríamos. Se ele falasse alguma coisa, todos ouviríamos. Se ele exalasse algum odor, todos perceberíamos. Ele está materializado durante alguns momentos. Fenômenos extremamente raros. Então, por que aconteciam no lar de Frei Luís? Porque quem mais se materializava eram médicos. Médicos. E nós levávamos essas reuniões, continuamos levando sem os efeitos físicos. Eu vou explicar por quê. Pacientes em que a nossa medicina pouco pode fazer, principalmente cancerosos, que era a área onde eu mais atuava. A área onde eu mais atuo, cancerosos. E aí eu coloco 4 reflexões aos amigos que aqui estão. Meu colega médico já sabe que reflexões serão essas. E se um médico estivesse presente em uma reunião dessa? E se quem se materializasse fosse um médico que já faleceu, mas continua vivo em outros planos de existência? E se fosse possível diálogo entre esses 2 médicos? Um encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia de um médio de efeito físico. 4. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Voltar lá aos ensinamentos das religiões, o nascimento de Jesus, a estrela de Belém, o sermão da montanha, a crucificação, a ressurreição, entre aspas, quando aconteceu a ressurreição. Não dá, eu só posso seguir daqui para frente. Tudo isso foi verdade e tem que ser insistentemente relembrado. Eu não posso ficar paralisado há 2000 anos. Ninguém cura um leproso sem conhecer a existência de um micróbio chamado bacilo de Hansen. Daí o nome é hanseníase. Ninguém faz um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Ninguém faz um cego enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Agora que aprendeu, aprendeu. Eu, como médico, também quero aprender. O que eu estou colocando nos meus livros, a medicina mediúnica do futuro, são clarões, relâmpagos, suspiros do que aguarda os médicos do futuro. Os médicos serão médiums. Eu vou voltar. Quero ser médico de novo. Faço prova para uma faculdade e entro. A primeira coisa que eles vão fazer no futuro, recolher células da minha mucosa bucal, por exemplo, e escrutinar o meu ADN e verificar se eu tenho a conformação genética da mediunidade. Se eu tiver, serei profundamente desenvolvido por estudiosos do assunto que serão professores nas escolas médicas do futuro. Eu sou obrigado a acreditar nisso, não tem como eu voltar. E eu tento trazer à classe médica o que eu vi. Os senhores estão vendo uma fotografia extraordinária conseguida no lar de Frei Luís, num desses médios de efeitos físicos, em seu transe mediúnico profundo, expelindo pelos orifícios naturais do corpo uma espécie de espuma de barba, que é o ectoplasma, que sai de forma fluídica, depois se liquefaz e se solidifica. É com esse fluido que se exala desses médios de efeitos físicos, que está em todos nós, que as entidades formam durante algum tempo um corpo físico semelhante ao que tinham, envolto em mantos também confeccionados com esse fluido energético.
Se essas reuniões acontecem no escuro, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, o médium e a entidade materializada, como é que eu vejo a entidade se ela está materializada? Porque quando ela sai da cabine, ela exala luz do seu corpo. É um astro luminescente, e das suas roupas também. E ainda trazem com eles instrumentos de alta potência de radiações eletromagnéticas que banham os corpos dos pacientes que nós ali levamos. E realizam até as chamadas cirurgias hiperfísicas, cirurgias que ultrapassam os limites do corpo físico, com sangramento, com extração de peças e vai por aí afora. Bem, eu acho que então eu não tenho como voltar, porque 40 anos vendo isso acontecer, participando de milhares de reuniões de materializações de espírito, vou voltar como? O problema está em que a ciência não acredita, e tem uma razão para não acreditar. São fenômenos que ainda não conseguem ser repetidos em laboratório. Segundo, está no livro do Lacerda, de apometria. A energia envolvida na materialização de um espírito é tamanha que eles não acreditam que seja possível alguém controlar de forma inteligente tamanha quantidade de energia. Se eu pegar aí 60 gramas aí do corpo do Sérgio, e medir a quantidade de energia nos átomos de 60 gramas, ele tem ali energia suficiente para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu tenho 90 quilos, 90 mil gramas, 141 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como canalizar de forma inteligente essa energia que está só no meu corpo físico, não estou nem falando das energias espirituais, talvez, eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos em torno de onde eu estivesse. Médiuns em transe profundo, desmaiam, entram em transe profundo. Todo mundo conhece essa imagem aí. Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e de Elias. Todos nós conhecemos essa imagem, está no Evangelho. Eu indago os que estão aqui presentes. Diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Elias e Moisés, algum de nós conseguiria dormir? Esse que ficou acordado não ia tentar acordar os outros dois? Ou ele tentou e não conseguiu? Eu estou exagerando aí nas minhas hipóteses, ou nós podemos estar diante de dois médiuns de efeitos físicos, doando a tal energia ectoplasmática, e, através desse ectoplasma, os espíritos de Moisés e Elias terem se materializado ao lado de Jesus. Coloco também para reflexão. Aqui os senhores estão vendo a imagem, também conseguida no lar de Frei Luís, de um espírito materializado na porta do cabine. E nós nitidamente percebemos que as fisionomias dele e do médium de efeitos físicos são completamente diferentes. Se eles estão na escuridão sendo visíveis, as suas roupas e os seus corpos são luminescentes. Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, com todo mundo vendo. Eu, mais uma vez, coloco para a reflexão de todos. Eu estou exagerando nas minhas hipóteses em achar que o que aconteceu aqui nesse momento foram materializações de espíritos na porta do túmulo onde se achava Jesus, com as roupas resplandecentes, iguais às que nós vemos quando o espírito se materializa. Então, eu acho que tudo está na mão da ciência. A ciência vai vir comprovar tudo isso. Não comprovou ainda? Não estou preocupado com isso. O bóson de Higgs levou 60 anos para ser comprovado em laboratório. As ondas gravitacionais de Einstein foram previstas em 1917. Só foram comprovadas em 2017, 100 anos depois. O átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo. Só foi comprovada a existência dele no século XIX. Como é que vai estar a nossa ciência daqui a 100, 150, 200 anos? Mais cedo ou mais tarde, todas essas energias serão comprovadas. E essas verdades trazidas pelas religiões serão comprovadas pela ciência. E permearão mais cedo ou mais tarde todo o mundo, todo o planeta. O que vai acontecer quando essas verdades que o espiritismo kardecista cristão está trazendo a nós chegarem aos países islâmicos, onde a mulher é considerada um ser inferior? O que vai acontecer com esses pioneiros que levarão essas verdades até lá? Serão decapitados, esquartejados, crucificados, queimados, por aí afora. Mas se você olhar para trás, isso também aconteceu. Com quem?
com os primeiros cristãos. Até as feras eles eram lançados e o cristianismo está aí. Madalena, não me toques, eu ainda não estou pronto para o Pai. Nesses 40 anos que eu participei dessas reuniões, milhares de reuniões, uma única vez me foi autorizado tocar em uma dessas entidades materializadas. Um médico me chamou até ele, Paulo César, foi lhe dada a oportunidade de você ter mais uma prova do que acontece aqui. Pegue o meu braço e comprima lentamente. Eu peguei o braço da entidade, médico, hein, e comecei a apertar. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um rolo de papel crepom. Soltei a entidade, ela deu meia volta, entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Durante uma única vez. Madalena, não me toques, eu ainda não estou pronto para o Pai. Então, essas coisas vão se coadunando na tua mente e você vai percebendo que vai haver explicação científica de tudo que ele fez, principalmente as curas. O cara era um médico, o cara era um médium, era um cientista e conhecia profundamente, de forma científica, tudo que ele fazia. E tinha sob a sua orientação outros médicos desencarnados que o acompanhavam o tempo todo. A cura lá do servo do centurião, ele estava a quilômetros de distância. E Jesus não foi até lá. Então, nitidamente, os médicos que o acompanhavam como espíritos foram até lá e fizeram o que está descrito no Evangelho. Essas são as duas figuras que me fizeram com que eu escrevesse esses meus livros, principalmente destinados aos colegas médicos, mas eu acho que, em condições de qualquer pessoa interessada, também poder entender os meus testemunhos que eu ali coloco. O Gilberto Arruda, o principal médium de efeitos físicos lá de Frei Luís, que no dia 19 de junho de 2015 teve a sua casa invadida, ele foi torturado e assassinado. Geralmente, esses médios de efeitos físicos têm morte violenta. São espíritos altamente endividados e que lhe é dada a constituição mediúnica de efeitos físicos como uma forma de resgate mais rápido do que aconteceu no passado. Esses médiuns apresentam um dos nossos envoltórios, descritos também na apometria, chamado tela búdica, diferente do nosso. Todos nós temos tela búdica, e ela é que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão. O médium de efeito físico tem a tela búdica mais fina e fenestrada, por isso exala com mais facilidade o ectoplasma. Mas tem um terrível problema. Ele sente o toque dos espíritos que o acompanham. E geralmente são espíritos movidos pela vingança, pelo que padeceram no passado. Então o Gilberto, do nada, sentia bofetadas, puxões de cabelo, beliscões, pontapés e por aí afora. Vejam o sacrifício de um médium de efeito físico. A mãe dele me dizia que ele só conseguia dormir quando era criança, deitado entre o pai e a mãe, segurando a mão de cada um. O tempo todo, agora teve a sorte de encontrar, sorte não, um planejamento, de encontrar um Luiz da Rocha Lima, profundo estudioso da mediunidade de efeitos físicos e da ectoplasmia, e que o desenvolveu desde criança, assim como os outros médiuns do lar de Frei Luís. E o que vocês estão vendo aqui não é um colega cirurgião, como eu, encarnado, aparamentado para entrar numa cirurgia. Os senhores estão vendo o espírito chamado Frederic von Stein materializado. Tanto está materializado que ele impressionou uma chapa fotográfica. Quando ele foi fotografado, ele estava com o lírio nas mãos. O lírio é uma homenagem a Frei Luís, que o recuperou dos anos de sofrimento onde ele vivia. Ele era cirurgião do exército nazista. E se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças hoje, haviam judeus reencarnados. E o ódio prosseguia. Mas caiu nas malhas de Frei Luís, que também era alemão, e durante 10 anos ficou sem se manifestar. Quando começou a sua manifestação, o Gilberto Arruda já estava no grupo. Então, através da mediunidade de efeitos físicos dele, ele fez todos os prodígios que eu coloco no livro A Face Oculta na Medicina, Reflexões Espiritualistas Científicas de um Médico, a Medicina Mediúnica do Futuro e provavelmente outros que eu vou acabar escrevendo também. Então, esse é o Frederic von Stein, e que é a base de tudo que eu coloco nesses meus livros trazidos à nossa classe médica. Bem, o que é um médium?
O Livro dos Médiuns diz que o médium é todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Por esse fato, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por que eu coloquei essa definição? Porque eu acho que todos os médicos no futuro serão médiuns. Já são sem saber. Só que no futuro serão médiuns de grande potência, inclusive com a mediunidade de efeitos físicos. E aí você tem a diferença dessa estrutural entre esses médiuns e a pessoa como nós. Qual a diferença estrutural entre alguém com sentidos mediúnicos? 7% dos humanos. Ali embaixo está a referência bibliográfica de onde eu tirei essa informação. Livro, Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. Países materialistas, que nem querem ouvir falar em espiritismo, mas eles chegaram à conclusão de que 7% dos humanos apresentam essa sensibilidade mediúnica. Se nós somos hoje 7%, como é que estará aí a nossa humanidade quando nós formos 20%, 30%, 40%, 50%? Os cientistas serão médios dentro das suas casas, terão que se voltar para o assunto, terão que estudar e pesquisar o assunto. A quantidade de energia envolvida é tão grande que não acreditam. Eu mostrei aí quanto é que existe na constituição física de um de nós. Então, a materialização de um espírito de 85 quilos, quanto de energia manipulará de forma inteligente? Bom, o que está tudo indicando é que a diferença entre esses tais médios e o não médium estaria numa glândula chamada glândula pineal. É a glândula que produz o nosso hormônio do sono. Bem, nós vimos aqui que os médiuns entram em transe profundo e, quando estão naquele estado de transe mediúnico, começam a exalar os fluidos ectoplasmáticos. Essa glândula produz o hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, talvez ela possa estar também envolvida nos fenômenos mediúnicos. E aqui, na hora que você vai estudando a evolução histórica da glândula pineal no seu relacionamento com a mediunidade, a gente vê já o André Luiz, em 1945, dizer o seguinte: fenômenos nervosos emotivos ligados à mediunidade por princípios eletromagnéticos, ligados à glândula pineal. 1945. 1964, Edgar Armand exerce grande influência nas comunicações mediúnicas. Carlos Torre Partorino, em 1969, modulação de correntes energéticas mediúnicas. Na década de 90, Francisco Cajazeiras e Nubor Farcuri, associação do transe mediúnico com a secreção de melatonina, o hormônio do sono, pela glândula pineal. Então, a ciência vem aos poucos se aproximando daquilo que nós sabemos que é verdade. E agora, mais recentemente, a partir de 2011, nós estamos com o nosso amigo Sérgio Felipe de Oliveira, que, através de pesquisas da glândula pineal com difração de raio-x e tomografia computadorizada, relatou a presença de cristais de apatita magnetizados, capazes de repelir e atrair campos de energia. E chega ainda a afirmação de: quanto maior o número de cristais, maior a capacidade de uma pessoa captar energia. E, no seu trabalho, ele mostra essa fotografia da glândula pineal recoberta por cristais de apatita. Um médium com um número considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas? Aqui nós temos o nosso corpo humano. Só vou me prender ao que está em vermelho. 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. A energia existente nesses átomos, em nós, seria suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Essa informação está no livro do professor Lacerda. Bem, nós fomos convidados para fazer essa apresentação em Portugal. Eu peguei essa informação, quer dizer, um espírito materializado, então,
consome energia suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Um espírito de 85 gramas, ele vai precisar dessa energia. Aí peguei o mapa de Portugal e calculei quantos Portugais caberia dentro do Rio Grande do Sul. 4. Então, a materialização de um espírito seria suficiente para iluminar Portugal por 492 anos. Quase o mesmo período de idade que nós temos desde que eles nos descobriram. Aí a ciência não acredita. E quando você vê uma entidade entrar dentro da cabine e outra sair materializada? 2 entidades quase materializadas ao mesmo tempo, quanto de energia está sendo manipulada? Aí nós estamos vendo a fotografia de uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Foi presa durante a Segunda Guerra Mundial, porque através dela espíritos de marinheiros que tinham morrido nos navios afundados pelos nazistas estavam se materializando. E o governo britânico estava escondendo essas tragédias do povo britânico, tão sacrificado pelos bombardeios dos aviões nazistas. E, através da sua mediunidade, conseguiu-se a fotografia de um espírito materializado, envolto nos mantos também formados com ectoplasma, chamado Albert Stewart. Nessa imagem, eu costumo dizer o seguinte: eu acredito, dentro dos meus humildes conceitos, que as histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem na materialização de espíritos. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores. O camarada acalmava o mar e o vento, ainda diz que eu posso fazer obras maiores do que ele. Bom, como é que eu vou alcançar essa potencialidade? Vou e volto. Primeiro, crença inabalável da imortalidade. Eu sou imortal. Vou desencarnar, vou passar por um universo paralelo a esse e vou continuar aprendendo. E as informações que nos trazem do lado de lá, os nossos colegas médicos, são fantásticas. Olha, tudo que eu entrei na faculdade em 1970, nós estamos em 2018, 48 anos. O que eu lembro de tudo que eu estudei? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino, mais nada. Eles estão dizendo que nada está perdido. Quando eu desencarnar, naturalmente, todas essas lembranças virão à minha mente. Já imaginaram a felicidade que eu sentirei de ver tudo que eu aprendi retornar à minha memória? O esquecimento é uma dádiva. Eu não lembro nem o que eu almocei anteontem. E graças a esse esquecimento, grandes inimigos nossos de vidas passadas podem ser colocados até dentro da nossa família. Se eu me lembrasse do que eu fiz, eu sou de onde, sabe de onde? Sabe de onde que o grupo de Frei Luís vem? Da Inquisição. Então, se eu uso hoje ferro e aço para aliviar e para curar, é porque quando eu era da Inquisição, eu usava para torturar e matar. Só um cirurgião sabe que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, então nós sabemos o que nós passamos. E estão dizendo também que, do lado de lá, em 1 hora, nós vamos aprender o que na Terra levaríamos anos estudando. Então você vai aumentando cada vez mais o seu conhecimento. E quanto mais conhecimento e inteligência você tiver, melhor você vai poder ajudar o tal Deus no equilíbrio dos seus universos. E quanto melhor eu fizer isso, mais feliz eu me sentirei. Houve aí uma liberação pela CIA americana de algumas informações que eram ultra secretas e foram colecionadas durante o projeto Apollo. Dentre algumas dessas informações que foram liberadas aí em 2016, existem informações acerca do que eles chamam de extraterrestres ou alienígenas. Uma dessas informações é muito interessante. Eles estão dizendo que esses alienígenas ou extraterrestres não vêm de um planeta do nosso universo. Vêm de um planeta que se interpenetra fluidicamente pela Terra. Se materializam no nosso universo, depois se desmaterializam e retornam para o seu. Isso tem alguma coisa a ver com o que o Espiritismo tem ensinado? Isso tem alguma coisa a ver com os fenômenos de materializações dos espíritos? Eu acho que essas materializações simplesmente são transportes entre universos. Aí a ciência diz que isso é possível, mas a quantidade energética é tamanha que não pode ser conseguida ainda pela ciência. Mas eu estou vendo isso. Como é que eu fico, então, se a ciência diz que isso é impossível? Sabe como é que eu fico? Muito simples. Fico igual aos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho dele, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos e livros e estou deixando a garotada que está chegando mais inteligente, mais preparada, que dê segmento a esses conhecimentos, a esses testemunhos. É isso que vai acontecer, não tenho nenhuma dúvida.
Algum médico vai acreditar numa história dessa? Um cego de nascença, ele vai cuspir na terra, só na minha boca eu tenho 10 tipos de micro-organismos diferentes. 10 tipos. Vou cuspir na terra, juntar com milhões de outros micro-organismos, aplicar na vista de um cego e ele vai enxergar? Tem alguma coisa que não está batendo. Eu não sei se a claridade da sala vai deixar que os senhores vejam a próxima imagem. Vamos tentar. O médium de efeitos físicos Gilberto Arruda, com o Frederic von Stein super incorporado nele. A superincorporação é um estágio superior à incorporação. Na incorporação, o médium mais ou menos percebe o que está acontecendo e depois se lembra do que aconteceu. Na superincorporação, o médium não percebe nada, nem se lembra depois do que aconteceu. E durante o atendimento a esse enfermo, não sei se verão pela claridade da sala, mas uma substância branca está saindo pela boca e pelo nariz do médium. Só posso pensar que seja ectoplasma. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos? O que eu pensaria? E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que eu pensaria? O que eu estou achando é que, para cada célula física do meu corpo, isso a medicina no futuro saberá, os fenômenos mediúnicos e as causas em vidas passadas serão estudos profundos pela classe médica e, inclusive, entrarão nas programações dos nossos congressos, dos nossos simpósios, das nossas sessões clínicas e vai por aí afora. Eles estão nos dizendo que cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma célula no perispírito. A célula no perispírito é que é a forma que forma cada célula. E se eu soubesse, inclusive a ciência já está se aproximando do perispírito e está chamando de campo morfogenético. Estão se aproximando. E se eu souber como recuperar cada célula física a partir da sua forma no perispírito? Será que foi isso que Jesus fez, utilizando a energia ectoplasmática para curar cego? Para fazer paralítico andar? Para eliminar bacilos de Hansen nos leprosos? E vai por aí afora? Então, por que hoje nós ainda não conseguimos realizar essas curas mediúnicas? Não temos inteligência. Não temos constituição genética adequada. Se entrarem na internet, podem ver uma médium russa que, com a sua força mental, ela conseguia movimentar fósforos e pedacinhos de papel, só com a força mental. O filmete que está na internet dura 7 segundos, mas ele demorou 7 horas para ser feito, porque a cada meia hora, essa médium perdia 1,5 kg da sua massa física. Então, nós não temos condições genéticas para utilizar a nossa energia mental, por exemplo, como médicos. E não temos inteligência. Eu, por exemplo, se eu chegar agora no Rio de Janeiro, eu estou com um Nissan 0 km. Se eu chegar lá, tiver alguém passando um prego no meu carro, se eu soubesse como canalizar a energia do meu corpo físico inteligentemente, eu ia disparar contra ele 141 bombas atômicas. Então, nós não temos ainda controle. Não temos inteligência, não temos genética e não temos merecimento. Não temos controle. O que um terrorista não faria com toda essa energia que está no corpo dele também? Perceberam? Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações e essa é a humanidade que nós pertencemos. Para todo lado que você se volta, você vê sofrimento. E você se volta para dentro de você, você vê sofrimento. Nós somos peixes fora d'água. Esse não é o nosso habitat. Esse não é o nosso habitat. Mas nós estamos a caminho de compreender isso. Percebam. Pela inteligência. É uma pesquisadora francesa que resolveu estudar toda a evolução do nosso maxilar inferior. O único osso que se move em todo o crânio, maxilar inferior. Durante 10 anos, percorreu a Terra inteira estudando fósseis pré-humanos. Para ela estudar o maxilar inferior, ela tinha que pegar o crânio desses pré-humanos e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu uma outra alteração que ela não estava prevendo estudar. No osso esfenoide, o mais complexo osso do nosso organismo, o primeiro que se forma na vida embrionária, e é sobre ele, tem a forma de borboleta, e é sobre ele que se apoia o cérebro. Quais foram as alterações que ela perceberam?
ela percebeu 5 inclinações ao longo da nossa história desse osso esfenoide. E cada vez que essa inclinação acontecia, a nossa massa encefálica e o nosso crânio aumentavam, e nós nos tornávamos mais inteligentes. Mas o mais impressionante que ela percebeu foi que quando essas inclinações aconteciam em todas as partes do mundo onde haviam os pré-humanos. Na Ásia, na África, na Oceania, na Austrália. Se você tem uma inclinação de um osso, está relacionado a uma mutação genética, nos 3 bilhões de unidades que nós temos. Como é possível que na mesma época, a mesma mutação genética aconteça em todas as partes do mundo ao mesmo tempo? Tem ou não tem um planejamento inteligente por trás dessa história? Há 60 milhões de anos, o esfenoide era horizontal, como é dos lêmures da ilha de Madagascar hoje, horizontal. A primeira inclinação ela detectou há 60 milhões de anos, há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. A segunda, há 20 milhões de anos, surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu o gênero Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos, a quarta inclinação, e surgiu o gênero Homo, e a última, há 160 mil anos, e surgimos nós. Percebam que as inclinações estão se encurtando. 40 milhões, 20 milhões, 6 milhões, 2 milhões, 160 mil anos. E cirurgiões maxilobucofaciais estão percebendo alterações na arcada dentária de crianças japonesas e americanas que estão prenunciando uma outra inclinação. Ficaremos mais inteligentes. Mas tem um problema. A massa encefálica, então, aumenta e nós ficamos mais inteligentes porque temos mais neurônio? Calma. A ciência diz que nós só conhecemos o que acontece em 4% no universo. 96% nós não sabemos. Então, eu tenho um cérebro capaz de conhecer o que acontece em 4% do universo. Qual vai ser o tamanho do meu cérebro quando eu conhecer o que acontece em 30% no universo? E 50%? Como é que eu vou atravessar a vagina da minha mãe quando eu for nascer? Qual será o conjunto de músculos que sustentarão uma cabeça desse tamanho em cima dos meus ombros? E o cérebro é uma usina elétrica. Se eu tiver um cérebro desse tamanho, a quantidade de energia vai aumentar a temperatura do meu corpo e poderá levar a alterações em outras estruturas. Então, não é o número de neurônios, como prega e acredita a ciência, que aumentará a nossa inteligência, e sim, a qualidade dos nossos neurônios. Serão diferentes dos que nós temos hoje. Qual foi o espírito mais inteligente que veio à Terra? Jesus. E a cabeça dele não era maior que a nossa. A cabeça de Einstein não era maior que a nossa. E dos outros grandes cientistas inteligentes aí da história da humanidade. Outra informação, percebam que eu já não sei qual é o limite entre religião e ciência. Eu não sei mais qual é o limite. Para mim é a mesma coisa. Eu não vejo solução para a humanidade sem a união dessas duas. Essa cientista americana, Catherine Pollard, resolveu estudar quais eram as alterações genômicas associadas ao aumento da inteligência. Rapaz, em 3 bilhões de bases, ela conseguiu perceber que um grupo pequeno dessas bases é que está relacionada com a inteligência. E que esse grupo pequeno de bases, constituindo um genoma relacionado, genes, talvez quantos? 118 bases, num total de 3 bilhões, estavam inalteradas há 300 milhões de anos. E, de repente, há 6 milhões de anos atrás, esses genes vêm sofrendo mutações sucessivas, aumentando a nossa inteligência. Então, quer dizer, se a nossa inteligência vai continuar aumentando, daqui a pouco nós saberemos como utilizar todas essas energias que eu vejo serem utilizadas nas reuniões de materializações. E aí, então, nós subiremos, então, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse é o planeta que nós habitamos. O que é um planeta de provas e expiações? Uma imensa penitenciária e um imenso hospital. Que companhias você esperaria ter numa penitenciária? Criminosos. Que companhias você esperaria ter se você fosse habitar um hospital? Doentes. É o que nós somos. Criminosos e doentes. Em vias de subir
para um planeta de regeneração. Observem que as inclinações dos fenóides, observadas pela doutora que eu apresentei aqui, estão se estreitando. E na hora que nós subimos para um planeta de regeneração, quem é que vai trazer todas as soluções científicas, econômicas, sociais, políticas que nós precisamos? Precisarão de corpos mais inteligentes e mais preparados do que nós. Nós precisamos de aproximadamente 10% do ADN para a constituição do nosso corpo. Os geneticistas estão dizendo que a nossa evolução não parou e que, à medida que nós formos evoluindo, trechos mais longos do ADN serão utilizados e o homem do futuro e a mulher será mais preparado, mais assim resistente a doenças que hoje não somos e mais inteligente. É isso que vai acontecer. E essa medicina mediúnica do futuro, então, saberá o quê? Usar as energias mentalmente direcionadas. Se eu tivesse a visão por transparência e soubesse como canalizar a minha energia na destruição ou na desintegração de cálculo de bilhar, cálculo renal, placas de ateroma, tumores cerebrais. Eu acho, diante do que eu vi, que é isso que vai acontecer. E era isso que o nosso amigo utilizava. Quem tocou minhas vestes? Uma virtude se desprendeu de mim. Entendam virtude como energia. O que será possível, então, a esse médium do futuro? A percepção do mundo espiritual pela vidência, a captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clareaudiência. Nós ouviremos o que os colegas que já nos acompanham nos dizem. A visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, as cirurgias hiperfísicas, a desintegração molecular de anomalias, a materialização de próteses de ectoplasma, a percepção das causas kármicas das doenças, incursões intracorpóreas e muito mais. Incursões intracorpóreas. Bem, muito mais o quê? Eu sempre fui um inimigo ferrenho, declarado, do tabagismo. A maior parte dos pacientes que me chegam com câncer são tabagistas. Quando eu comecei, então, pior ainda. E aí, eu, assim, 27, 28 anos, né, querendo modificar o mundo, organizei naquele tempo era slide, aí saía com slides e projetor de slide embaixo do braço, fazendo palestras contra o tabagismo, em escola, em clubes, até presídios eu ia. Aí chegou um colega médico para mim e falou assim, Paulo César, por que você não apresenta essa imagem nas suas palestras contra o tabagismo? Eu olhei e não acreditei no que eu estava vendo. Aí ele falou assim, é isso mesmo que você está vendo? Essa fotografia foi publicada no Globo em 18/8/1983. Esse indivíduo tinha sido envolvido aí numa confusão, num escândalo ligado a uma religião. E aí o Globo foi lá para cobrir a matéria e fez uma fotografia desse indivíduo no momento que ele estava fumando. Curiosamente, na fumaça que se desprendeu do cigarro, se desenhou uma silhueta horrenda, como se um monstro estivesse acompanhando esse fumante. Aqui nós estamos vendo 2 incisivos, aqui nós estamos vendo um nariz com asa no nariz e tudo, estamos vendo um olho, estamos vendo uma sobrancelha, uma fronte, um ouvido e uma basta cabeleira. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada disso apareceria. No meu humilde entendimento, esse camarada deve ter um médium de efeitos físicos e as partículas de ectoplasma dele se desprenderam e moldaram um espírito obsessor que o acompanhava. E a fumaça seguiu o mesmo caminho. Quando eu passar por lá de lá, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter crack, eu não vou ter maconha, não vou ter ópio, eu não vou ter álcool. E parece que os colegas estão dizendo que a necessidade dessas substâncias toxicômanas é muito maior do lado de lá do que de cá. Se eu não tenho isso lá, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de alguém, principalmente dos jovens, e vou sugerir.
Experimenta, entra. Nós temos reuniões lá no Lar de Frei Luís de 15 em 15 dias para atendimento de dependentes. Fica mais cheia do que nas reuniões públicas. A impressão que você tem é que todas as famílias têm esse problema dentro da sua família. Então, mais um alerta de que o que será possível a medicina do futuro. Então, na hora que você faz o uso de uma dessas drogas, alguns fluidos dessa droga se desprendem do teu corpo e são aproveitados pelas entidades que nos acompanham. Não tem saída. Perdão. Para vocês verem que eu não sou só médico, né? Bem, acho que os mais antigos devem ter visto um filme da década de 60 chamado Viagem Fantástica. Nesse filme, os cientistas miniaturizam um submarino com cientistas dentro e injetam na corrente sanguínea do paciente com uma lesão cerebral. E os médicos vão até lá e eliminam a lesão cerebral com raio laser. Esse livro aí, A Medicina Mediúnica do Futuro, eu estava com 17 capítulos prontos. Aí eu pensei assim, será que eu tenho algum médico, alguma médica que seja médium e que possa me dizer o que acontece com ela quando ela está dentro de um centro cirúrgico, num ambulatório, num consultório? Aí tem uma médica médium lá no Frei Luís, está lá 7 anos conosco, muito reservada, médium. Aí colega, eu estou com um livro escrevendo assim, você podia me dizer o que acontece com você? Vou pensar. Tá bom, aí pensou 10 dias, não me falou nada, eu voltei à carga. E aí, você pensou, tem condições de você me ajudar para me ver se eu concluo esse livro com alguma informação de uma médica médium? Bom, eu vou atender o teu pedido com uma condição. Qual é a condição? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bem, a gente coloca um pseudônimo, ficou pseudônimo com Atena, um nome grego, tá certo. E aí ela começou a me contar, eu fiz 16 perguntas, ela começou a me contar o que acontecia com ela. Tudo que acontecia com ela eu tinha colocado nos 17 capítulos que eu tinha escrito. E ninguém sabia que eu estava escrevendo. Ela, em determinados momentos, não sabe como, mas a sua visão por transparência é desencadeada. E ela vê o corpo dos pacientes por dentro. Em outros determinados momentos, a sua visão se amplifica e ela vê as células. Em outros momentos, ela penetra dentro do corpo do doente e vê a célula e penetra dentro da célula e vai até o núcleo. É cirurgiã e proctologista, então ela não pode ser uma alucinada, senão não podia ser uma cirurgiã. Eu sou cirurgião há 43 anos. Em determinados momentos, ela navega pela corrente sanguínea do paciente, evidentemente assessorada por entidades médicas que acompanham, e vê a massa passar por cima, por baixo, por lado. Aí eu me lembrei desse filme, Viagem Fantástica, e coloquei o nome do capítulo, Viagem Fantástica. Será que é isso que vai ser a medicina mediúnica do futuro? É para ver a visão micro. Ela diz que vê organelas intracelulares. Para você ver uma organela intracelular, você precisa de microscópio eletrônico que aumenta até 400.000 vezes a imagem. Eu cheguei a perguntar isso, Frederico, até onde vai essa tua visão microscópica? Você vê as organelas intracelulares? Vê. E ele vê, inclusive, quando está super incorporado no médium. Então, ele está utilizando o equipamento físico do médium para ter uma visão ultramicroscópica. Então, talvez o médico do futuro, com um equipamento físico mais desenvolvido geneticamente, possa ter essa visão. Quantos diagnósticos eu não faria como cirurgião se tivesse a visão por transparência? E ainda perguntei, Frederico, você consegue ver o átomo e as partículas subatômicas? Eu, não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Onde vai parar isso? Imagina um físico que pudesse ver o átomo e as partículas subatômicas. Bem, fotografia da minha neta, né? Isabela. Não é para ser minha neta não, mas acho que é a criança mais linda que eu já vi na vida. Essa é uma das cruzes da minha família. Minha neta vai fazer 3 anos em novembro. E quando minha nora estava com 4 meses de gravidez, 3 para 4 meses de gravidez,
a minha nora contraiu a Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança que vocês estão vendo aí, não fala, não senta, não anda, não se alimenta. A única coisa que atrai a sua atenção é a luz. Para que ela não morresse de fome, foi introduzida uma sonda no seu estômago e ela é alimentada diretamente pela sonda. Olhem a precisão desse Deus pregado pelas religiões que não aceitam a reencarnação. Ele utiliza 3 seres vivos: vírus, inseto e humanos. O vírus entra no mosquito. O mosquito pica a gestante. O vírus entra na corrente sanguínea, passa pela placenta e chega na corrente sanguínea do feto. Vai diretamente no cérebro. E quando chega no cérebro, ele contamina exatamente as células tronco-neuronais. Então, o feto não produz todos os neurônios que precisa para constituir um cérebro igual ao nosso. É muita precisão. Você vai, eu participei de uma reunião lá no Rio de Janeiro, eu saí de lá quase montaram um simpósio para estudar espiritualidade, saúde e medicina, porque estão pensando em colocar isso como cadeira obrigatória nas escolas médicas, como já existe em alguns países. Botaram 5 palestrantes, um bispo católico, um rabino, um monge budista, um filósofo e um representante do espiritismo. Cada um falou meia hora. Entrou o representante do catolicismo, falou meia hora e disse o seguinte: diante da dor e da doença, temos que nos manter firmes. Eu anotei aquela frase, eu estava na plateia. Entrou o rabino, diante da dor e da doença, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei aquela frase. Aí acabou a apresentação, o presidente passou a palavra para os acadêmicos para ver se alguém queria fazer alguma pergunta ou comentário. Ninguém. Aí passou a palavra para a plateia. Alguém aí da plateia quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Ninguém. Aí eu acho que algum espírito levantou meu braço. Tentei segurar, mas não consegui. Aí veio um funcionário com o microfone: se identifique e faça a sua pergunta, o seu comentário. Eu me identifiquei. Olha, eu sou do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Nós estamos com um paciente lá com sarcoma no pescoço. Todos nós sabemos, médicos, o plateia repleta de médicos, todos nós sabemos que é um tumor praticamente letal. Tamanho do tumor, mais ou menos do tamanho da cabeça do paciente. Está comprimindo a traqueia, fizemos uma traqueostomia para não morrer sufocado. Idade do paciente: 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia, o sarcoma já estava presente no feto. Eu indago ao representante do catolicismo, com todo respeito: como é que eu vou pedir a um paciente com 6 meses de idade, com sarcoma, que ele se mantenha firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, devia ter ficado calado. Agora já era. Ao representante do judaísmo, eu indago o seguinte: nós estamos tratando aí da colocação desse tema em escolas médicas. Se um aluno de medicina perguntar por que um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, onipotente, permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que eu vou responder para ele? Que o porquê não faz parte do meu dicionário? Se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estávamos habitando caverna, na Idade da Pedra. Não teve resposta, encerrou-se a reunião. Aí eu fui procurado por um representante depois dessa instituição, e olha, nós estamos pensando em repetir esse tema aí no ano que vem. Talvez você seja convidado a participar da mesa. Eu falei: olha, professor, antes de você me convidar, eu vou mandar um livro para o senhor chamado A Face Oculta na Medicina. Primeiro o senhor lê esse livro, hein? Depois o senhor vê se o senhor quer me convidar, porque vai dar uma confusão danada. Bem, tem um processo kármico aí. Mas olha só, olha o paradoxismo. Pesquisadores da USP injetaram no cérebro de ratos tumores malignos que acometem crianças.
E depois que o tumor estava instalado no cérebro desses ratos, até com metástases ósseas, eles injetaram o vírus da Zika nos animais. Aqui estão os neurônios normais, em verde. As células tumorais estão em azul. Em vermelho está o vírus da Zika. O vírus da Zika destruiu todas as células tumorais e poupou os neurônios normais do animal. Tudo que vocês estão vendo aqui colorido é câncer. Está lá o tumor no cérebro com metástases ósseas. Injetaram o vírus da Zika nos animais. À medida que o tempo ia passando, as lesões tumorais iam desaparecendo, até que eram completamente eliminadas. Para se tratar essas crianças com esses tumores, você tem que abrir o crânio, tentar tirar o tumor, botar o crânio no lugar, usar rádio e quimioterapia, com alguma possibilidade de cura, alguma. Estão injetando o vírus da Zika, ele está eliminando completamente a doença? Opa, não tem explicação fora da filosofia espírita, kardecista, cristã. Não tem. 3.000 crianças com microcefalia. E se essas crianças tiverem algum relacionamento com experiências com outras crianças em campos de concentração nazistas? Então elas vêm com uma bagagem kármica e outra missionária. Trazer uma solução para um tremendo problema que nós temos na nossa medicina. E aqui a gente tem o que uma dessas pesquisadoras diz. Estamos empolgadíssimos, ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor. Lembra a pesquisadora Maiana Zarce. Bem, para terminar, a figura do amigo de vocês aí, e nada me impede que eu, na hora que eu entre num centro cirúrgico, diante de tudo que eu aprendi e as minhas convicções inabaláveis, não tenho nenhuma preocupação com os colegas que não acreditam em nada disso. Eu perguntei ao Rocha Lima na época, Rocha Lima, você não acha que eu tenho que conversar com meus colegas o que é que eu estou aprendendo aqui dentro? Por quê? Doutor Rocha Lima, trabalho dia e noite, estudo até exaustão, ensino tudo que sabe aos mais jovens, ainda encontro tempo para cuidar da família, e não acredito em nada. Não mexa com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Ué, mas como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça e nunca mais toquei no assunto. Então, nada me impede que, quando eu entre no centro cirúrgico, quando eu me aproxime de um paciente, que eu coloque na minha mente uma figura semelhante a essa. Nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Eu vou deixar agora o último ensinamento para a reflexão de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos os que estão aqui, inclusive eu, passaremos por algum momento de distúrbio da saúde. Todos nós. Então eu vou relatar um dos acontecimentos nas nossas reuniões de materializações de espíritos no lar de Frei Luís. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama. Passaram-se mais ou menos um ano e a doença retornou com múltiplas metástases ósseas da paciente. O osso é o principal sítio metastático do câncer da mama. Não tinha mais nada a fazer. Então, eu convidei para ir a uma reunião de materializações. Ela foi colocada no leito ao meu lado. E saiu da cabine uma entidade médica materializada, chamada João Pedro, que é o líder dos médicos do lar de Frei Luís. Se aproximou do leito, onde eu estava ao lado, e começou a jorrar a luminosidade do seu corpo e de um aparelho que ele trazia em seu punho sobre a paciente.
De repente, o João Pedro começou a conversar com uma outra entidade que não estava materializada, mas nós ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe, e se a laringe não estiver bem solidificada ou vaporosa, ou iluminada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Essa é outra das minhas perturbações trazidas pela curiosidade científica. Os senhores estão ouvindo a minha voz porque o ar que está vindo do meu pulmão está fazendo vibrar as cordas vocais da minha laringe. Se a entidade está só com a laringe materializada e não os pulmões, o que está fazendo a corda vocal da laringe materializada vibrar? Não sei. Em inglês fluente, o médium mal falava português. Eu estava naquele momento inesquecível da minha vida, vendo 4 dos mais fantásticos e raros fenômenos mediúnicos trazidos pela ciência da espiritualidade, ou espírita. A materialização de um espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. O inglês era tão rápido entre o diálogo das duas entidades que eu mal conseguia acompanhar alguma coisa. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou aqui sentado na cadeira, estou aqui comigo. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente com câncer de mama e metástase para todo o esqueleto? Mas calado, eu nunca me dirigi à entidade materializada. O problema era eu conter a minha curiosidade científica quando a entidade falava comigo. E me esquecia que tinha doentes aguardando o tratamento. E o ectoplasma é uma energia que está sendo gasta. Fiquei calado. A primeira oportunidade eu perguntei ao Frederic, o que o João Pedro e aquela outra entidade que estava se manifestando pela voz direta achavam de tão maravilhoso com um paciente tão grave como aquela que estava lá? Para todos nós, resposta. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, e tudo que vocês estão oferecendo pela medicina que vocês conhecem, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Que fique isso, então, como um ensinamento para todos, né? E, para completar, lembrar que eu não sou só médico, também toco contrabaixo em banda de rock e também sou dançarino profissional. Amigos, muito obrigado pela gentileza e me coloco aí à disposição de qualquer pergunta que eu possa ser capaz de responder. Muito obrigado.